Ando? Então, vou repetir, né, já que vai ser a gravação. A aula hoje sobre tratamento do trauma, porque ele é um tema recorrente na clínica de tratamento dos transtornos adictivos, né? Assim, não só por conta da nossa experiência com isso, a gente se depara com histórias de abuso e trauma por parte dos nossos pacientes, como assim, existe hoje em dia uma vasta literatura que leva essa questão em consideração como uma questão necessária para você se compreender a gênese de uma adicção, como também uma questão fundamental no tratamento de uma adicção. Tá? Então, assim, vamos começar com o seguinte, né? Com a pesquisa sobre filhos de alcoólatras. Né? O que acontece? Né? Essa nossa área de transtornos adictivos é uma área assim, que tem algumas peculiaridades. Porque, assim, grande parte dos esforços de tratamento que acontecem historicamente na área se desenvolve de uma forma paralela ou alternativa ao chamado tratamento oficial. Né? O chamado tratamento oficial seria aquele tratamento que é capitaneado pelas universidades, pelos órgãos de saúde, pelas associações médicas regulatórias, né, que investigam e decidem quais são os diagnósticos e tratamentos que deveriam ser empregados nessas populações. Né? E, assim, decidir o que é doença, o que não é doença, o que é tratamento válido, o que não é tratamento válido. Né? Disponibilizar recursos, né, governamentais, né, e privados para poder construir esses tratamentos. Né? Só que a área de adicção ela tem assim, tem uma característica histórica, né, de já existirem assim, paralelamente, assim, de uma forma que não é regulada por essas instituições, um movimento que a gente pode chamar de movimento de recuperação. Assim, isso daí é bastante assim, marcante na história do AA, porque o AA e o NA eles foram movimentos, podem ser considerados movimentos sociais organizados pelos próprios agentes, né, que sofrem do problema da adicção, pelos próprios alcoólatras e pelos próprios dependentes químicos, que se organizaram, né, para se ajudarem, né, a superar esse problema antes mesmo que houvesse, de fato, um tratamento efetivo para a dependência química. Né? Então, assim, existe todo um corpo já de conhecimento e de práticas, né, que se desenvolve paralelamente com questões específicas desse movimento, dessa área. Então, por exemplo, questões assim como a pessoa ela decidir se ela vai se tratar ou não, e não um médico. Né? A questão, né, de certos diagnósticos, como, por exemplo, diagnóstico de codependência, a questão, por exemplo, de as pessoas se considerarem adictas, né, e isso não ser uma coisa relacionada a uma substância específica, o foco ser na solução da adicção e não na compreensão da etiologia. Tudo isso são temas recorrentes nesse movimento, que é um movimento que a gente pode chamar de um movimento extra-institucional, extra-oficial, né, que acontece dentro da área até hoje, né, com vários cruzamentos com a parte acadêmica, científica e profissional. Então, quando eu falei sobre recuperação, eu cheguei a falar sobre isso, né?
que existe até diferenças assim, ideológicas entre as duas vertentes, vamos dizer assim, uma mais oficial e uma mais extraoficial, né, que é feita pelos próprios pessoas envolvidas, né, e que vão assim sempre trazer coisas assim que são bastante relevantes para a gente, que é profissional da área, para que a gente possa pensar, né? Então, assim, uma dessas questões foi o seguinte, né? Se observou, né, desde o início, que determinadas pessoas elas paravam de usar, né, ou paravam o seu comportamento adictivo, mas não obtinham benefício da recuperação, né? E uma das coisas que foi levantada por certos autores, né, que talvez explicasse por que essas pessoas não obtivessem o benefício da recuperação, era que questões psicológicas anteriores ao uso de drogas não tinham sido trabalhadas suficientemente em terapia. Não. Então, assim, particularmente importante nessa questão aí foi um autor chamado Whitfield, né? Whitfield ele escreveu Memory and Abuse, né? E também Curando a Criança Interna, Child Within, né? Ele trouxe essa abordagem, né, que ficou depois popularizada, ganhou um aspecto assim, muito de autoajuda, mas assim, a abordagem Child Within ela foi uma abordagem que surgiu dentro de pesquisas sobre filhos de alcoólatras. Ele fez essa pesquisa aqui, né, junto com outros autores, em 9.346 adultos. E foi uma pesquisa através de questionários, né, que eles tinham que preencher, adultos que procuravam uma organização de saúde lá nos Estados Unidos e que eles queriam dimensionar a relação entre as chamadas Adverse Childhood Experience, né? São as experiências infantis adversas, e o desenvolvimento de alcoolismo e depressão na vida adulta. Então, assim, quais são essas ACEs, né? Essas experiências infantis adversas? Abuso físico, emocional e sexual, testemunho de violência doméstica, separação e divórcio dos pais, crescer com abusador de drogas, pessoas com problemas psiquiátricos, suicidas e criminosos. Então, assim, essa pesquisa ela foi uma das que mostrou, né, e depois várias outras subsequentes, né, vão confirmando isso daí, que existe uma relação causal entre abuso, negligência, convivência com pessoas com problemas sérios de saúde mental, convivência com abusador de drogas, você testemunhar a violência doméstica na sua infância. Existe uma relação entre essas experiências na infância, que são experiências traumáticas, e o desenvolvimento de dependência química e depressão na vida adulta. Isso é uma coisa assim, que pode parecer óbvia para vocês agora. Certo? É óbvio que uma coisa pode levar a outra, assim, mas assim, não era tão claro assim há muito tempo atrás. E se você for estudar muito da literatura sobre a área, esse assunto ele acaba passando por desapercebido, ele não é trabalhado de uma forma adequada, você não tem assim uma abordagem destinada a isso. Então, assim, por exemplo, aqui na Faculdade de Psicologia, quantas disciplinas, né, abordam o tema do abuso? Abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, né?
Então, assim, é necessário você criar recursos terapêuticos para você lidar com essa questão, né? E não é uma coisa assim simples. Então, a gente tem que começar com o entendimento disso. Então, esse autor, o Charles Whitfield, ele faz uma proposta de abordagem disso, né, da seguinte forma, que eu quero trazer aqui para vocês. Assim, qual o impacto do trauma, né? O trauma, abuso e negligência se relaciona mais com a gênese de sintomas psiquiátricos do que a própria genética. O trauma, segundo o Whitfield, ele responde tanto pela etiologia como pelo mecanismo da síndrome, né, mental. O trauma representa uma alteração grave e duradoura na formação psíquica infantil. Essa formação psíquica infantil ele vai chamar de criança interior. Esse conceito de criança interior ele tem precursores, né? O Jung chamava de divine child, né? É um arquétipo, o arquétipo da criança interior, ou criança divina, que é um arquétipo que tinha um significado de realização da potencialidade do self. O Winnicott ele usava o conceito de true self, de verdadeiro self, que é o self infantil. O Winnicott está aqui, o Winnicott brincando com as crianças. E esse termo também ele surge, né, com outros autores, né, sobre o nome de inner self. A Margaret Cork, que fez pesquisa com filhos de alcoolistas, Alice Miller, pesquisa com crianças negligenciadas, e o Matthew Simonton, em pesquisas com pacientes com câncer, onde ele observa que o câncer, ele, na sua pesquisa, ele era uma expressão emocional de negligências e necessidades infantis não satisfeitas. Então, assim, existe uma base conceitual e uma base empírica para a gente trabalhar essa ideia de criança interior ou criança ou true self, né? Na verdade, assim, o Whitfield ele usa esses termos de uma forma equivalente, né? A criança interna, a criança interior e o verdadeiro self, o true self, né? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é que você tem uma formação psíquica infantil, que essa ideia é a mesma ideia assim, que se trabalha hoje dentro do paradigma da terapia dialética comportamental, né, que ela ficou famosa como terapia para tratamento de transtorno de personalidade borderline e para prevenção de suicídio, né? Assim, terapia destinada a comportamentos muito problemáticos, muito graves, né? Então, assim, dentro desse paradigma, né, se considera o seguinte, assim, existe um desenvolvimento psicológico infantil, uma formação psicológica infantil, que ela tem toda uma potencialidade e uma característica do ser psicológico infantil, né? Esse ser psicológico infantil, se ele não encontra, né, validação na sua infância, ele vai experimentar esse processo de uma forma traumática, de uma forma dolorosa, e vai se apresentar uma estrutura secundária àquela estrutura que deveria acontecer como defesa a esse trauma, constituindo-se isso no segundo eu, ou no segundo self, ou que é o chamado falso eu, ou falso self,
que é um self de defesa contra a dor do trauma. E aí é necessário um conceito expandido de trauma. Segundo o Whitfield, essa criança interior, o verdadeiro self, ela tem essas características. Ela é vitalizada, né, que seria uma tradução para alive, né, viva, né, vitalizada, enérgica, criativa, espontânea e preenchida. Essa criança sofre trauma ou não correspondência afetiva. Então, assim, a questão, assim, né, para a gente poder entender isso, assim, a gente se transpor para o universo infantil. Né? Se a gente, por exemplo, tem uma criança que ela tem assim, a sua demanda afetiva, seu estado emocional, ela não tem assim necessidade, né, de disfarçar quem ela é, né, para outra pessoa, porque ela já tem assim naturalmente uma espontaneidade, né, e ela tem a necessidade de seus desejos serem reconhecidos e seus sentimentos serem validados pelo outro. Né? Quando ela se processa dentro de um ambiente onde isso acontece, né, essa validação, ela vai ter um determinado tipo de desenvolvimento onde a autoestima dela, a autoconfiança dela e o fortalecimento das suas fronteiras em termos de ego, de identidade, elas vão estar intactas, né? Elas vão estar assim, possibilitando um maior crescimento na vida adulta. O que acontece com essa criança, né? Se ela, de repente, ela está vivendo numa casa onde o pai chega bêbado, né, e bate nela, né, sem explicação? Como que ela vai se desenvolver, né, se o padrasto que deveria cuidar dela abusa sexualmente dela? Né? Isso aí é uma situação de trauma. Né? E isso vai ter uma repercussão sobre o desenvolvimento dessa criança. Agora, a gente não precisa, né, aí que está tanto o Whitfield como os autores de terapia dialética comportamental, eles colocam a coisa não precisa ser apenas uma experiência traumática por excelência. Pode acontecer um processo onde essa criança ela não é correspondida nos seus sentimentos. Ela não tem validação dos seus sentimentos. Então, assim, se você está com um determinado tipo de estado emocional na sua infância e o cuidador, né, ele não reconhece, não valida, não interage da forma como deveria fazer, essa criança ela vai apresentar algum nível de confusão e ela não vai se sentir validada. Suponhamos assim que você chegue, né, na sala com os seus pais, né, e você está toda feliz porque você conseguiu desenhar alguma coisa legal, você vai mostrar o desenho para os teus pais estão brigando, e olham para você com aquela cara assim, pô, você está me atrapalhando aqui na discussão que eu estou tendo com a minha mãe. Né? Assim, como é que essa criança se sente? Né? Então, assim, a questão toda, né, que esses autores eles trazem é a seguinte: se não acontece uma validação do estado emocional infantil, né, essa criança ela é uma criança que vai se desenvolver de uma forma patológica posteriormente. Daí nasceu o conceito de família disfuncional. Esse conceito que a gente utiliza hoje em dia de uma forma corriqueira, na nossa linguagem psi, ele nasceu no tratamento de dependência química. Né?
O conceito de família funcional não somente na família onde existe trauma, abuso e problemas mentais sérios, mas também naquela família que não oferece suporte afetivo necessário. Quais são as consequências do trauma? Assim, trauma, então, o trauma, gente, entendido dentro desse ponto de vista mais amplo. O trauma não só apenas como uma coisa agressiva ao desenvolvimento, que machuca a pessoa, mas como trauma também no sentido de você não se ver nutrido afetivamente da forma como deveria ter sido nutrido por aquela família, por aqueles cuidadores. Entenderam isso? Tá, Milena? Desculpa, só uma dúvida aqui. Sempre que a gente fala dessa questão do trauma, a gente está se referindo a essa época da infância ou ele pode ser estendido também tipo, sei lá, pré-adolescência e adolescência? Quanto mais criança a pessoa tem uma experiência assim, pior é o prognóstico dela. Mas esse trauma pode acontecer em qualquer momento da vida, inclusive na vida adulta. Entendeu? Ah, valeu. Então, assim, no trauma, a criança interior ou o verdadeiro self não encontra validação. A emergência de um falso... vai acontecer a emergência de um falso self, né? Que é um self de defesa contra a dor, o medo, a frustração, a raiva, a vergonha e o desamparo. Esse falso self é a base da codependência, que é uma imagem para os outros e que visa não a felicidade do indivíduo, mas a justiça e controle. Segundo Whitfield, esse self infantil secundário, que ele é a função do trauma, ele é um self de defesa. E ele está muito mais assim, implicado em se defender e se controlar e mostrar que está certo do que em viver a vida como ela é, ser espontânea e ser feliz. É uma capa que a criança começa a desenvolver como defesa contra a dor, para poder lidar com o outro. E aí ela começa a investir na construção de uma imagem para o outro, muito mais do que viver os seus próprios sentimentos. O falso self ele vai estar implicado na formação da dicção, porque ele pode adotar um viés narcísico, quando ele tem uma experiência de prazer com a droga, e ele vai se medicar com a droga. Ou ele pode adotar um viés codependente, quando se automedica na relação com o outro. Então, assim, qual é o processo, falando de uma forma assim, esquemática? Porque, assim, esses nomes, criança interior, e verdadeiro self, assim, são apenas nomes para a gente poder dispor essa relação. Então, assim, como a gente fosse contar uma história do que aconteceu. Então, a gente teria assim, uma criança interior que é o nosso verdadeiro self. Essa criança, ela sofre
trauma e não validação. Por quê? Porque ela cresce numa família disfuncional. Uma família que não tem preparo, não tem estrutura para acolher e validar essa criança. O que se forma a partir dessa experiência? A criança vai adotar um falso self. Esse falso self, ele é o quê? Ele é uma defesa, né? Com uma série de mecanismos de defesa, que são deslocamentos inconscientes, com relação a sentimentos que são muito dolorosos para essa criança. Ela não deveria ter sentido, mas é que ela passa a sentir, né? Vergonha, culpa, raiva, desamparo. Né? Esse falso self é o self destinado a lidar com esse real, que é adverso. Entende? Esse falso self, ele em algum momento da vida, ele vai ter experiências na vida. Né? Então, assim, a experiência assim, com a droga vai favorecer o desenvolvimento, né, em pessoas assim, e em pessoas que têm um viés narcisista, o desenvolvimento de dependência química. O que acontece? Se você é uma criança ferida, se você é uma criança que você não pode apresentar-se como tal para os outros, né? Você não pode assim se expressar abertamente, né, os seus sentimentos de uma família que não te compreende, que te traumatiza, que te invalida, né, você vai encontrar na experiência com a droga um alívio das suas necessidades afetivas, desses sentimentos desconfortáveis. Isso abre caminho para a geração de dependência química, porque a substância ela vai agir como um substitutivo, né, afetivo, né, dentro da teoria da automedicação, porque aí a gente reúne essa teoria da criança interna com a teoria da automedicação, da psicanálise. Né? Então, esse é o caminho da dependência química. E o caminho da codependência é quando essa pessoa encontra no outro essa validação, essa automedicação. Ela se automedica através de uma experiência com outra pessoa, que essa pessoa ela vai assim, fornecer para ela, criança, né, aquilo que ela mesma não é capaz de se fornecer, né, de uma forma secundária, não de uma forma primária, como deveria ter acontecido. Então, assim, vamos supor, você, com a sua criança ferida, a formação do falso self, na adolescência você se apaixona por alguém. Essa experiência de apaixonamento, né, ela vai assim, trazer para você uma sensação de preenchimento. Ela vai satisfazer indiretamente aquela criança que foi deixada para trás. Quando você revive nessa experiência de apaixonamento a mesma plenitude que você vivenciou quando você era uma criança verdadeira com você mesmo. Mas essa já é uma experiência onde, né, o teu verdadeiro ele ficou perdido na história. Não? Então, assim, com esse tipo de caminho, é o caminho de geração de uma estrutura de relacionamento codependente. Então, essa pessoa ela vai se considerar que a realização dela, a experiência que ela tem, que a realização dela se dá através de relacionamentos com outras pessoas. Assim, relacionamentos que têm um caráter intenso. Né? Então, ela fica propensa a ficar codependente, fica propensa a ficar obsessiva por romance.
Enquanto que a outra pessoa, né, que usou drogas e que teve essa experiência de plenitude com a droga, ela vai se enveredar pelo caminho da dependência química. Não? Assim, só que uma forma de você entender, né, não neurocientificamente, a questão da compulsão é o seguinte, assim, é que a pessoa fica perseguindo algo, né, que está no lugar de outra coisa. Entende? Porque assim, não é o projeto original dessa pessoa. Não? Vamos supor o seguinte, né? Porque uma forma de a gente entender a compulsão é o seguinte: a compulsão é um deslocamento de afeto. Aquela coisa, ela está no lugar de outra. Né? Suponhamos o seguinte, que você queira, sei lá, você queira mudar de casa. Você mora num bairro, numa casa, na tua infância, e você quer se mudar. Agora, eu gostaria, você pede para os teus pais, eu gostaria muito de me mudar naquele bairro tal, que estão os meus amigos, morar naquela casa linda, maravilhosa que eu estou vendo ali. Entendeu? Aí teus pais falam assim, olha, assim, não dá para você ir para essa casa, mas eu posso pintar o teu quarto. Né? Mas pintar o teu quarto vai ser suficiente, então vou trocar a tua cama. Trocar a tua cama não vai ser suficiente, então vou trocar as gavetas do seu armário. Então você vai trazendo uma série de outras assim, coisas substitutivas que assim não vão satisfazer o teu propósito original, que é assim trocar de lugar. Então, assim, comparativamente falando, né, o que acontece é isso. Assim, é uma forma que a gente tem de entender a compulsão. A compulsão está no lugar de alguma outra coisa que essa pessoa demandava, que ela se sentia quando criança, que ela não encontrou espaço para isso acontecer, e ela encontrou o quê? Uma substituição. Essa substituição ela dá um alívio temporário, mas esse alívio temporário ele é temporário, assim, porque ele não é a coisa que realmente essa criança ela precisava, que era uma nutrição afetiva integral interna. E ela se viu assim, privada disso quando ela era criança, se viu destituída disso, né? Compelida a se criar uma imagem para os outros, né? E suscetível ao desenvolvimento de uma adicção. Então, assim, uma das consequências do trauma acaba sendo o engajamento em comportamentos compulsivos, que funcionam como deslocamento substitutivo e anestesia emocional contra a dor. Pois bem, qual é a relação entre a codependência e o falso self? Né? O Whitfield ele define codependência da seguinte forma: qualquer sofrimento ou disfunção associado ao resultado de focar sua vida no comportamento nas necessidades dos outros. Então, assim, o foco da sua vida acaba sendo a necessidade de outra pessoa em vez de você focar na sua necessidade. Né? Então, por exemplo, você vai entrar no colégio, na faculdade, mais preocupado com o que os outros vão pensar de você do que aquilo que você quer para você mesmo. Um adolescente, um jovem assim, ele é suscetível ao quê? A bullying, que é um trauma adicional. Porque assim, é um adolescente, é uma criança que, quando entra na escola com um senso de validação precário, muito dependente do que os outros pensam, e essa criança é extremamente vulnerável a bullying. Assim, mais do que uma outra criança que é validada, ela fica à mercê das coisas que estão acontecendo, do que os coleguinhas estão pensando. Né?
ela começa a processar, né? Ela começa a processar como que eu vou satisfazer o outro, como é que eu vou agradar a outra pessoa. Né? Ao entrar no relacionamento, né, qual é o tipo de cogitação que essa pessoa tem? O tipo de cogitação é como que eu vou ser uma pessoa legal para outra pessoa. Será que essa pessoa vai gostar de mim? Será que eu vou ser agradável para essa pessoa? Assim, não é assim, o pensamento da pessoa codependente não é assim, será que essa pessoa serve para mim? Não é isso, não é a pergunta que o codependente faz. É, será que eu sirvo para essa outra pessoa? Não é isso que a gente observa? Será que eu sirvo para o outro? É isso que, assim, esse é o pensamento automático do codependente. Ele acaba assim, se tornando um dispositivo de satisfação das necessidades da outra pessoa. Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Vocês querem comentar alguma coisa? Marco, eu até tenho uma dúvida, mas não sei se ela é meio... porque a pessoa pode desenvolver os dois self. Ela pode tanto ir para a dependência química quanto desenvolver uma codependência. E como é que isso funciona? Desculpa, continua. Não, só queria entender como é que funciona. Não, então, esse autor aí, o Whitfield, né, ele acha assim, que o processo assim, é que você tem um verdadeiro self, né, você sofre trauma e não validação, constrói um segundo self, que é um falso self, para atender a necessidade das outras pessoas. Esse self ele é essencialmente um self codependente. Entendeu? Assim, então, mesmo o dependente químico, né, que ele tem uma personalidade mais narcísica, uma satisfação de desejo mais narcísica, ele é assim primariamente um codependente. Ele vai se tornar secundariamente um dependente químico. Mas ele é, antes de ser um dependente químico, ele já é um codependente. Ele já é uma pessoa construída através da imagem, mas daquilo que ele representa, e não daquilo que ele é. Entendeu? Então, existe um deslocamento do polo de referência do sujeito. Em vez de ele se situar naquilo que ele é, ele vai se situar naquilo que ele representa para o outro. Fala. Essa teoria tem base em Winnicott? É o mesmo falso self de Winnicott? Isso, exatamente. Mas o que eu falei para você, um dos precursores disso daí foi o Winnicott. O Winnicott trabalha dentro desse referencial de verdadeiro self e falso self. Não? É um termo que, né, vai sendo construído com base nesses autores, né, anteriores. Pois bem, assim, a codependência ela vai se desenvolver basicamente a partir de relações assimétricas. Né? Assim, que é uma das tônicas da codependência. Porque assim, se você é codependente, né, assim, essa codependência vai crescer dentro de uma relação onde você oferece muito mais do que você recebe. Né? Então, assim, o codependente ele se disponibiliza para o outro e ele recebe pouco em troca. Ele acha assim, inconscientemente, achar inconscientemente é ótimo, mas assim, como se fosse mais importante para ele, ele está mantendo a relação, né, do que propriamente ele está feliz na relação. Porque a felicidade dele, o bem-estar dele, assim, não é a coisa que é mais importante. Isso ele nega para si próprio. Ele vai focar no outro. Assim, esse outro, ele em geral, é uma pessoa problemática, ou uma pessoa narcísica, né, que se coloca-se na vida do codependente como uma pessoa mais importante do que a própria pessoa, que é codependente.
O codependente ele fica dentro da plateia da vida e o palco ele é sendo exercido pelas pessoas narcisistas. Se ele vira um dependente químico, ele vai subir no palco. Ele vai subir no palco, ele vai encenar ali no palco, ele vai ser a pessoa que vai ser foco das atenções. Se ele permanece dentro da codependência, ele fica ali dentro da plateia assistindo, tentando cuidar, controlar e agradar. Se ele vira dependente químico, ele se torna uma pessoa que vai precisar de codependentes para poder facilitar a vida dele, de dependente químico. Então, a gente tem essa polaridade. Assim, uma das coisas que fala a favor dessa teoria do Whitfield é o fato seguinte, que quando o dependente químico ele para de se drogar, a gente observa nele uma personalidade, uma estrutura psíquica codependente. Ele para de se drogar e ele começa a funcionar como um codependente. E ele se liga a pessoas de uma forma codependente. Mas isso é uma outra questão paralela. Então, assim, ele faz uma comparação entre o verdadeiro self e o falso self. O verdadeiro self ele é espontâneo, o falso self ele é controlador. O verdadeiro self ele aceita a si mesmo e aos outros, e o falso self ele julga, idealiza, critica e é perfeccionista. O verdadeiro self ele é vulnerável e o falso self pretende ser forte. O verdadeiro self é confiante e o falso self é desconfiado. O verdadeiro self é privado, assim, ele funciona para ele mesmo, e o falso self ele é público, ele é uma imagem para os outros. O verdadeiro self ele consegue ser assertivo e o falso self ele é ou passivo ou agressivo em termos de assertividade. Então, assim, essa coisa assim, meio esquemática, que ele coloca ali, ela pode ser útil para a gente orientar depois o paciente quando eles entram em contato com o fato de que eles foram abusados, de que eles foram traumatizados, que eles não receberam validação na história de vida deles, que é um momento crucial do tratamento quando isso acontece. Porque a gente precisa saber identificar isso daí. Que seria uma coisa assim, quando eu comecei a me sentir essa pessoa. Quando eu comecei a me sentir uma pessoa que não mereceria estar no lugar onde eu estou. E aí, assim, é possível um resgate disso daí? Então, a gente precisa entender a gênese desse processo. Então, assim, como é que ele traça o desenvolvimento da codependência? Assim, são várias formas que a gente tem de traçar o desenvolvimento da codependência. Uma delas é essa coisa que ele coloca aqui, de uma forma esquemática, não precisa necessariamente seguir todas essas etapas nessa sequência. Mas a coisa se passearia, de acordo com esse autor, mais ou menos da seguinte forma. Você tem, assim, começa com uma invalidação dos sentimentos das reações da criança, ela começa a negligenciar suas próprias necessidades, vai ocorrer a negação da criança interior, a inabilidade de se fazer o luto da criança, porque nessa estrutura essa criança não tem como lamentar a perda do seu próprio espaço, bloqueia o seu crescimento, geração de vergonha e baixa autoestima, sentimento de estar sem controle, aí vem a necessidade de controlar ainda mais, desenvolvimento de comportamentos adictivos, perdas e danos decorrentes dos comportamentos adictivos e, finalmente, sofrimento psíquico e perda de sentido com a vida.
assim, a gente, assim, na clínica, a pessoa que está estagiando comigo, assim, se depara assim, com uma coisa que é recorrente dentro desse processo, né, que a gente chama de vergonha tóxica. Né? É um tema que é recorrente na terapia de adictos, vergonha tóxica. Então, a gente precisa tentar entender o contexto e o impacto dessa vergonha, né? Como é que essa vergonha se processa no sofrimento mental desse indivíduo. Ela acaba sendo responsável pela manutenção da adicção, ela é responsável pela recaída. E por que ela é tóxica? Por que ele tem esse nome tóxico? Né? Por que tóxico? Aí, gente, bom, nós estamos muito quietos hoje. É um tema meio pesado, é isso. Vamos lá. Que ela faz mal para a gente. Ela faz mal, mas assim, o que a gente, quando a gente fala de vergonha, é uma vergonha onde assim a pessoa parece que ela está repetindo o processo pelo qual ela sentiu vergonha inconscientemente, entendeu? Por exemplo, assim, você já vem de uma família onde tem abuso. Né? O relacionamento que você reedita na vida adulta é um relacionamento abusivo. Assim, você tem assim, um sentimento assim, crônico de vergonha. O que você vai fazer em termos de adictivos é uma coisa que vai te expor de forma que você vai sentir mais vergonha ainda. Por que isso acontece? Não? Por que isso acontece? Assim, uma das coisas interessantes que a gente tem de trabalhar assim, é a diferença entre vergonha e culpa. Não? Qual é a diferença entre vergonha e culpa? Se uma coisa é eu me sentir culpado de algo, outra coisa é eu me sentir envergonhado de algo. Qual é a diferença entre a vergonha e a culpa? A culpa você pode pedir desculpa, você pode se desculpar e daí tá tudo bem, né? Ou não, a vergonha não. A vergonha ela tá numa energia tão baixa que você não adianta. Exatamente. Você não pode fazer muita coisa com relação à vergonha. Você é muito mais importante com relação à vergonha do que com relação à culpa. Né? Quando você está assim, se sentindo culpado, você está se sentindo culpado por alguma coisa que você fez ou alguma coisa que você deixou de fazer. Né? Quando você se sente envergonhado, é por alguma coisa que você é. A vergonha está intimamente ligada a um sentimento que existe alguma coisa errada com você. Um defeito, entendeu? Então, assim, se cria esse famoso ciclo, né, chamado ciclo da vergonha tóxica. O self ele é visto como defeituoso, assim, lógico, é uma criança assim, que, né, assim, ela não deveria estar sorrindo, né, quando os pais estão discutindo. Ela não deveria estar brincando porque o pai foi lá, alcoolizado, e bateu nela. Ela não deveria estar sentindo prazer quando ela foi abusada. Então, assim, essa criança ela desenvolve uma ideia de que existe alguma coisa de errada com ela. Vocês estão entendendo isso? Vergonha. Né? A vergonha vai estar ligado à construção de uma defesa interna contra a vergonha. Você vai mostrar uma capa de você mesmo, uma imagem que é o teu falso self. Né? Esse falso self, ele é o gatilho para a formação de comportamentos adictivos, que aí vai se dar, de fato, a alienação do verdadeiro self. Né? Porque o indivíduo ele vai formar uma segunda natureza, que é a natureza formada pela adicção dele.
se vê como um adicto. Né? Então, assim, vai se envolver assim, no uso de drogas, né? E a identidade dele vai ser como uma pessoa que usa drogas, né? Que participa daquela vida de uso de drogas. Vai ser uma pessoa que vive em função de um relacionamento, um adicto de relacionamentos. Pode ser um adicto de jogo online, aquela pessoa que vai viver assim, a vida dela plugada numa tela, jogando a maior parte do tempo. Né? De qualquer forma, essa pessoa está alienada de si mesma, porque ela construiu o quê? Uma realidade à parte. Ela construiu uma realidade à parte. E aí, gente, esse tipo de comportamento adictivo, como vocês sabem muito bem, ele vai assim, trazer problemas, porque assim, é uma coisa que é inevitável dentro do processo adictivo. Né? São as consequências negativas, são as perdas e os danos. Né? Então, assim, a pessoa vai ter problemas com relação à sua adicção. Então, assim, se ela está usando drogas compulsivamente, ela vai ter perdas financeiras, ela vai passar por situações de vergonha, mais ainda, mais situações de humilhação. Se ela está num relacionamento codependente com uma pessoa abusiva, vai se dar a mesma coisa, ela vai se sentir frustrada, ela vai se sentir envergonhada, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar ressentida. Né? Esses problemas eles vão acentuar a ideia de que o self dela é defeituoso, né? Aumentando mais ainda a vergonha. Por isso que a gente chama isso de vergonha tóxica, porque é um ciclo que se repete. É uma forma de entender o processo. Então, a questão toda é como é que a gente interrompe isso daí. Assim, então, a questão toda da terapia, se a gente está assim, dispondo as coisas de uma forma adequada, né? A questão toda da terapia qual é? É possível, não é possível a gente reverter esse processo? É possível a gente interromper e a gente reverter esse processo e resgatar essa pessoa? Porque, assim, gente, vocês estão tratando de pessoas na clínica, né? Então, na minha equipe, quando se faz uma anamnese, ou na anamnese, na triagem, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta sessão, o que vocês vão ver? Eu fui abusado pelo meu pai, eu fui abusado pelo meu padrasto. A minha família era uma família onde um dos meus pais foi preso do nada. De repente, eu fui separado, eu me vi desprovido de tudo que eu tinha. Não são essas as histórias, gente? Eu estou falando alguma coisa que não é verdade? São essas histórias. Independente se você está trabalhando com adicto ou não, as histórias das pessoas são essas. Elas vão trazer esse momento. Então, assim, esse momento está intimamente ligado ao fato dessa pessoa não se sentir bem com ela mesma, cronicamente. Tá? E qual é a abordagem terapêutica disso? Essa que é a questão. Não? Porque assim, o Whitfield, como vários outros autores, né, eles defendem que você tem que fazer o tratamento de pessoas com problemas adictivos de uma forma em etapas, entende? Você tem que separar em etapas. Então, a primeira etapa é a interrupção do comportamento destrutivo. Porque enquanto essa pessoa ela está vivenciando o comportamento destrutivo, adictivo, dificilmente você vai conseguir alguma coisa em termos de elaboração psicológica. É muito difícil isso acontecer. Se a gente tenta fazer, assim, por exemplo, um trabalho com relação ao abuso sexual, uma pessoa que está usando drogas, é muito difícil esse trabalho ter algum tipo de consistência. Não? Essa pessoa precisa fazer o quê primeiro? Parar de usar drogas. Se ela Parar de usar droga. Parar de usar droga.
Assim, se a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo, a gente tem aqui vários pacientes que têm relacionamentos abusivos. Né? A gente trouxe aqui que o namorado espanca a garota. Assim. É possível ela entrar em contato com a sua criança interior enquanto ela está vivenciando esse relacionamento? É muito difícil. Né? Pelo contrário, se você faz um trabalho direcionado ao trauma nesse momento, que ela está em vigência do comportamento adictivo, você corre o risco de que você acentuar mais ainda o comportamento adictivo. E se isso for feito de uma forma precoce, a pessoa utiliza o contato com essa dor para recair. Né? Então, o que é preciso? Primeiro, é você tratar a interrupção do comportamento adictivo. Assim, então, essas técnicas de entrevista motivacional, de TCC, de 12 passos, elas são destinadas inicialmente a interromper o ciclo adictivo, o comportamento adictivo. Só que isso daí, gente, não é o suficiente para você devolver à pessoa a sua integridade psicológica. O nosso trabalho terapêutico ele tem que ir além disso. Ele tem que ter a capacidade de lidar com isso daí. Com a questão do trauma. Ele vai construir um novo self? Assim, aí, né, a forma como eu entendo o processo, o que eu percebo de acontecer, é você criar uma identidade em recuperação, que é uma terceira identidade. Né? Que você vai... que é o assunto do próximo slide. Deixa eu colocar aqui como é que a gente pode entender esse processo. Porque isso aí é um processo, não é uma coisa assim que é simples de entender. Né? Isso aí é uma coisa que ainda está em compreensão, inclusive, por mim mesmo. Né? Então, por isso que eu coloquei assim, são algumas etapas de tratamento. Não estou dizendo que são todas as etapas ou que sejam as etapas, né? Mas algumas etapas de tratamento. Assim, em primeiro lugar, o acolhimento, uma atitude de não julgamento. Né? Isso daí é fundamental. Se você está diante de uma pessoa que é envergonhada, que é uma pessoa que é insegura, uma pessoa que tem baixa autoestima, né? Assim, qual é a experiência que essa pessoa acumula ao longo da vida? É uma experiência que confirma isso daí, com base nas relações dela, principalmente se ela é uma pessoa com problemas de saúde mental. Né? Assim, as experiências dela com os outros, né? Onde ela se sente cobrada a ter determinados tipos de desempenho, confirma isso. Então, o terapeuta tem que ser a primeira pessoa a agir de uma forma diferente com esse outro, acolhendo ela e não julgando ela. Isso é uma coisa que vocês podem achar pequena, mas faz uma diferença enorme quando você atende pessoas que são marginalizadas emocionalmente. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que é o ponto de você interromper os comportamentos adictivos, que é a conscientização e identificação desses padrões. Né? Porque assim, esse mapeamento, né, de quais são os seus padrões adictivos, ele é fundamental. Assim, quais são eles, quanto que eles estão impactando na sua vida, seja na adicção que você tem, qual for. Entendeu? Assim, adicção química, adicção por redes sociais, adicção por comida, adicção por relacionamento, adicção sexual, qualquer seja adicção, você precisa dimensionar isso. Assim, qual é o montante dessa adicção na minha vida? Né? E você ajudar o paciente a criar consciência disso. Ele observar isso acontecendo na vida dele e como que isso está prejudicando a vida dele. Entra um trabalho assim, psicoeducativo enorme nessa fase do tratamento. Porque assim, o paciente, muitas vezes, ele não percebe que ele está agindo de uma forma adictiva. Não? Ele não tem consciência do grau como assim, o sofrimento dele está ligado àquilo que ele está fazendo para ele mesmo. Não? O que a gente tem assim, como experiência assim, é que o paciente ele se vitimiza. Ele acha que o sofrimento dele é provocado externamente.
Não, foi provocado externamente lá atrás, quando ele era criança, mas agora não. É ele mesmo que está se provocando essa dor. Então, essa pessoa precisa ter consciência disso. E aí, né, o tratamento ele vai entrar num programa de redução de danos ou de abstinência. Né? Então, se a gente não consegue a abstinência do padrão adictivo, a gente vai tentar reduzir o dano que esse padrão adictivo ele traz para a vida do indivíduo. Né? Como, por exemplo, que a gente faz muito no caso das dependências sexoafetivas. Né? Assim, a gente não necessariamente trabalha uma abstinência sexual completa, mas, pelo menos, assim, a renúncia àqueles padrões que são mais nocivos, como, por exemplo, o flerte compulsivo, o flerte inapropriado, né? A erotização de situações que não deveriam ser erotizadas. Né? No caso da codependência, assim, quando você não consegue ainda se desligar da outra pessoa, né? Você não consegue, você está num relacionamento tóxico, e teu paciente ainda não conseguiu se desligar dessa outra pessoa, o que você vai fazer? Você vai tentar fazer uma redução de danos, né? Fazendo que essa pessoa se invista mais no autocuidado, menos no cuidado do outro, mesmo estando no relacionamento. Por aí vai, né? Várias coisas que podem ser feitas aí nesse momento do tratamento. Né? E aí, assim, que vai surgir esse momento na terapia, que é o contato com o passado. Né? O contato com o passado é fundamental, né? E a gente observa que a gente está ali tratando nossos pacientes e, de repente, a gente está ali naquele reme-reme, né? E o paciente não evolui. Né? Assim, aquela coisa não anda, sabe? Você está ali. Assim, e aí, o que eu sugiro para os meus estagiários? Eu sugiro assim, gente, vão agora fazer uma investigação sobre o que aconteceu com essa pessoa. Vamos tentar possibilitar com que esse paciente fale sobre o seu passado, fale sobre a sua infância, fale sobre os seus pais, fale sobre a sua adolescência. Quem está assim dentro de um referencial assim, muito psicanalítico vai achar assim, não, mas isso é uma coisa que a gente já faz desde o início, mas no tratamento do transtorno adictivo não é. Porque a vida da pessoa, assim, inicialmente, ela está tão caótica, porque não existe nem espaço para falar sobre o passado dela. A gente precisa assim, se dedicar a tentar organizar a funcionalidade dessa pessoa no cotidiano. Mas depois que essa pessoa adquire um mínimo de funcionalidade, existe espaço para você fazer uma regressão ao passado e resgatar esses eventos, resgatar esses sentimentos que ficaram lá atrás. Isso é uma parte necessária para dar qualidade. Mesmo porque, se você não faz isso, esse falso self ele vai ficar emplacando na vida da pessoa o tempo todo, sendo responsável, por exemplo, pela migração da dicção em outra dicção, ou algum outro tipo de comportamento autodestrutivo que aparece como sintoma. Como se essa criança interior ela estivesse falando ainda, gritando, chamando atenção para que alguma coisa ainda precisa ser feita por ela. Então, assim, uma etapa importante no tratamento vai ser a identificação da repetição desses outros padrões, entendeu? Assim, é importante, se eu pulei essa parte aqui, mas é importante, assim, e vários autores citam assim, que é importante, né, é essencial fazer a nomeação do abuso como tal. Você nomear, não, isso foi um abuso, isso foi um trauma, assim, isso foi uma experiência negativa, isso teve esse tipo de dor, trouxe esse tipo de dor para mim e o nome é esse.
né? E aí é preciso se dar espaço para o luto disso daí, né? Porque vai haver um momento que é necessário você dar espaço para o luto dessa criança, né? E é um momento assim dramático da terapia, né, que vocês vão verificar isso, às vezes, logo no início, assim, no primeiro ano de tratamento de um adicto, às vezes você vai verificar isso lá na frente, não? Onde vai cair uma ficha emocional assim, muito importante, muito séria. Né? E assim, é necessário se dar espaço. Assim, quanto tempo leva a pessoa para poder elaborar isso aí? Não existe um tempo fixo. E às vezes é um assunto que é recorrente, ele vai e volta. Né? A pessoa entra em contato um pouco, volta, né? Volta para o seu funcionamento mais consciente atual. Depois ela entra em contato novamente e volta. Né? Você precisa saber identificar esse movimento e estar acompanhando essa pessoa nesse processo, assim, sem querer, né? Você assim, apressar as coisas, né? Tentar resolver isso imediatamente por causa da tua ansiedade contra o transferencial, e nem, ao mesmo tempo, assim, por conta de dificuldades também contra-transferenciais suas, minimizar o processo, achar que não é uma coisa tão importante assim. Você dá uma racionalizada básica, assim, como terapeuta, dá uma intelectualizada nisso. Ou então uma coisa que acontece com frequência, você saca alguma teoria psicológica ali para poder explicar o que está acontecendo com o teu paciente. Mas esse gesto, às vezes, é uma grande intelectualização do processo todo. Porque, assim, nessas horas, o que você precisa fazer? Simplesmente estar lá, quando o paciente estiver encontrando contato com isso. Então, o Whitfield ele fala assim, muito do resgate dos direitos da criança. Isso é um tema que a gente vai voltar aqui depois, né? Assim, não de uma perspectiva assim, piegas, nem romantizada, né, dos direitos dessa criança, como se fosse uma coisa que a gente estivesse assim, defendendo uma visão infantil do mundo. Mas, assim, as coisas lá de trás que foram negadas ao indivíduo, né, elas podem ser assumidas como direitos dele poder existir na vida dele atual, né? Como direito que você tem de você colocar aquilo que você pensa, aquilo que você sente para o outro. Né? O direito de você ser aquilo que você é, né? Para você mesmo, sem precisar de disfarces. Né? Assim, uma parte do trabalho, né, que vai ser fundamental vai ser a aliança da criança com o adulto atual. Porque, assim, depois que você percebe assim, né, que você é paciente, você percebe que você conseguiu deter o seu processo adictivo, você conseguiu assim entrar no mínimo de recuperação, você conseguiu resgatar o mínimo de funcionalidade na sua vida, você começa a se perceber funcionando como um adulto que tem uma certa independência. Esse adulto atual, o que ele vai fazer no processo terapêutico? Ele vai resgatar essa criança, vai dar as mãos para essa criança, vai se unir a essa criança e vai levar essa criança para um lugar mais confortável, um lugar mais seguro. Né? Então, assim, o que, na verdade, né, eu conceitualizo assim, como uma coisa que acontece é a criação de um terceiro self, que é o self da terapia, é o self da recuperação. Então, era isso que eu tinha para falar. Tem alguma mensagem aqui? Não, isso aí é uma forma assim, metafórica de você falar que
essa criança ela foi negligenciada, ela foi abusada, e existe uma criança que precisa ser resgatada, né, que foi anterior ao adulto, ao indivíduo que se tornou depois do abuso. Né? Quem era essa pessoa? É isso que a gente está falando. E aí, gente? Algum comentário? Uma pergunta?